Olá, professora. Eu sou o Arthur e junto com o Guilherme a gente vai apresentar a aplicação TX-Line para projetar os 8 tipos de linhas de transmissão disponíveis nessa ferramenta. Bom, o TX-Line é uma ferramenta do software AWR e essa ferramenta ela auxilia no projeto de linhas de transmissão de diferentes formatos. Vou começar falando da MicroStrip, que é uma trilha, né? Uma trilha de um material condutor sobre um plano de terra separado por um dielétrico. Aqui no software a gente pode selecionar os materiais, tanto do dielétrico quanto condutor. O condutor a gente vai trabalhar com cobre, e a condutividade dele já está carregada aí na ferramenta. O dielétrico a gente vai trabalhar com FR4, só que ele não tem na biblioteca dessa ferramenta. Então, ou a gente pode selecionar na lista de materiais, ou a gente pode entrar com os parâmetros do material. E quando a gente faz isso, o programa ignora o que está selecionado na lista e trabalha o, com o valor inserido. Para o FR4 a gente colocou a constante dielétrica como 4,7 e as perdas a gente deixou com o valor que já veio. Então, como foi solicitado, a gente está trabalhando com uma impedância de 50 ohms. A frequência, inicialmente a gente deixou em 2,45 para ficar mais ou menos na frequência que a gente trabalha com Wi-Fi, né? E, e aí a gente clicou na seta para a direita, que ele vai pegar esses parâmetros e calcular a geometria da linha, né? Lembrando que a gente deixou o T ali, que é a espessura do cobre, né? Do condutor. A gente deixou em 35 micrômetros, que equivale a mais ou menos uma onça, que geralmente é usado pelos fabricantes de placa de circuito. E a espessura do dielétrico a gente deixou em 1,6 milímetros, que também é um padrão que os fabricantes utilizam. Então, para essa primeira linha, a gente encontrou que a largura, né, o W, de 2,87 milímetros. Nesse segundo tipo de... Essa terceira linha é uma linha do tipo guia de ondas coplanares. Essa primeira sem o plano por baixo do dielétrico. E aqui a gente teve que alterar a espessura do cobre, porque a ferramenta não estava conseguindo convergir com esses valores. Então a gente alterou para 1 micrômetro, mantendo a espessura do dielétrico. E para esse valor a gente conseguiu um gap de 0,01 milímetros e o W da linha de transmissão ficou em 0,08 milímetros. Agora é o guia de ondas coplanares com um plano condutor por baixo do dielétrico e com os mesmos valores da linha anterior, a gente conseguiu um gap aqui de 0,01 milímetros e um W de 0,07 milímetros. Para esse caso aqui do cabo coaxial, mantive a frequência em 2,45 GHz, a impedância. Para esse caso aqui do cabo coaxial, mantive a frequência em 2,45 GHz, a impedância 50 ohms e fiz o mesmo processo, né, de iterações. Só arrastei aqui para a direita, né, mantive lá o dielétrico constante de 4,7, né, do FR4, a taxa de perdas em 0,001
e a condutividade lá do cobre. E ele retorna para a gente um diâmetro externo e interno, sendo que o externo era o padrão do software, 0,5, e o interno ele achou de 0,081, aquele valor ali, em milímetros, né? E o comprimento, que é bem importante, né? De 14 milímetros também. Para esse sexto caso aqui, né? A gente tá falando simplesmente de duas linhas coplanares com um gap no meio, sem nenhuma interferência externa. A gente manteve as mesmas propriedades, né, do material constantes. E esse caso aqui deu um pouquinho de problema porque quando você tentava fazer a convergência, né, com a impedância em 50 ohms, ele não deixava, não permitia, ele não convergia para nenhum valor. Então a gente teve que fazer diferente. A gente colocou ali a frequência qualquer em 10 GHz e alteramos as frequências, as características físicas dele ali. Então a gente colocou 100, 0,1 e 1,6, né? Como largura, o tamanho do gap e a altura, né? Para poder achar um valor de impedância. Aí arrastamos para a esquerda e achamos um valor de 65 ohms de impedância. E ele ainda deu um erro aqui falando que o gap sobre o lambda zero tinha que ser maior do que 0,0015, né? E não era, né? Mas mesmo assim ele conseguiu convergir. Agora nesse penúltimo caso aqui, que são de linhas coplanares acopladas sobre um plano de terra, né? A gente teve que alterar a frequência para 1 GHz, né? Senão não ia convergir. É, chutamos uns valores aqui de largura, né? Comprimento, tamanho do gap, altura entre as linhas e o dielétrico e a grossura, né? Do, do, das linhas. E podemos achar aqui o resultado de 50 ohms de impedância, né? O que é bacana também. Agora, nesse último caso aqui, que são duas linhas coplanares com um gap no meio, envolvidas com dois planos de terra, né? A gente teve que usar a mesma estratégia da resolução anterior e mantivemos uma frequência em 1 GHz. E chutamos os valores aqui também, de 10 milímetros para o comprimento das linhas, uma largura de aproximadamente 1 milímetro, um gap de 0,05 milímetro, uma altura entre os planos de terra de 1,6 milímetros e uma grossura das linhas de transmissão de 35 micrômetros, né? E achamos um valor aqui de aproximadamente 50 ohms, ou seja, é mais ou menos o que a gente estava querendo mesmo.